Fabricando Ideias. Oferecimento Omnier. Mais tempo para você, mais resultado para a sua empresa. IG, a sua piscina. Bom dia! Olha só, chegando aqui na sua telinha até as 9 horas da manhã. E hoje você que é empreendedor, empreendedora, quer vir aprender com a gente? A gente vai falar muito sobre esses assuntos aqui hoje. E para começar bem, olha só, tô com o café lá do Teams Pães e Doces. Gente, ó, pede aí, marca o horário com eles entregam aí na sua empresa, na sua casa. É muito gostoso, viu? E quem vai tomar esse café comigo hoje é a Cris. Bom dia, Cris. Bom dia, Paula. E hoje a gente vai falar, Cris, né, daquele nó no cérebro da gente, né? Imposto de renda. Vamos lá, imposto de renda, gente. Cris, qual o prazo para entregar? Começa agora no mês 3, todo mundo fica doido? Vamos lá. Hoje é dia 15 de março, né? Isso. E o governo tá para soltar as normas desse ano. Então, o imposto de renda vai começar a partir do dia 17 de março, a entrega, até 31 de maio. E é assim, aquela loucura. A gente já está se preparando lá no escritório, estamos nos estruturando, né, para receber os clientes, para orientação. Então, assim, é bem corrida essa época agora. E quem deve declarar o imposto de renda, Cris? Então, quem deve declarar, a primeira regra, né, é quem recebeu mais de R$ 30.639,90 de rendimento tributável. O que é rendimento tributável? São rendimentos de aluguéis, de aposentadoria, de trabalho, né, assalariado mesmo, prolabore quando o sócio de empresa recebe mais que esse valor durante o ano, então tem que declarar. E uma coisa muito importante, Paula, que muita gente acaba não fazendo, é solicitando para as empresas que trabalhou no ano anterior, no caso de 2024, o informe de rendimento. Por quê? Às vezes a pessoa nem recebeu mais que isso durante o ano, mas num mês lá ela teve uma retenção de imposto de renda de umas férias, por exemplo, que as férias aumentam a base de cálculo, né? E aí retém lá, tipo, R$10 de imposto de renda. E a pessoa acha que ela é isenta e ela não declara. Já dá problema. Retém o CPF dela, inclusive, fica irregular perante a Receita Federal, tá? E quais os documentos que devem ser já separados desde agora, Cris? Então, vamos lá. O informe de rendimento da empresa que ele trabalhou no ano anterior, né? Se for empresário, da própria empresa que ele é sócio. Informe de rendimento de bancos. De previdência privada também é um detalhezinho, às vezes a pessoa tem aplicação em previdência privada. Aí você vai lá no Bradesco, suponhamos, né, e solicita teu informe de rendimento do banco. E o banco dá, mas falta da previdência, porque é um outro CNPJ. Então, se a pessoa tiver previdência privada, ela tem que solicitar um informe à parte. Ô Cris, esses dias veio uma mensagem no nosso WhatsApp para perguntar para você, agora você falou disso, eu já lembrei. Consórcio entra? Opa, é um investimento, tá? Também os bancos são obrigados a entregar o informe de quanto foi pago durante o ano daquele consórcio. Ela entra, inclusive, na parte de bens, tá? Você vai acumulando todo o ano ali. Então, o que mais? Pagamentos com médicos, dentistas, psicólogos. Outra coisa importante, Paula, de repente nasceu um bebê seu lá, em fevereiro de 2024. Aí a pessoa fala, ai, que bonitinho, isso aqui, meu dependente o ano que vem. Só que só vai ser seu dependente se ele tiver um CPF já. Então, bebezinho tem que fazer CPF para entrar como dependente, senão não consegue, tá? Outra coisa, movimentações de imóveis, o que foi comprado, vendido de imóveis, de carros, qualquer transação de bens também tem que já separar. No caso, o carro é aquele papel de transferência, sabe? Sim, transferência, sim. né? Quando é um bem, no caso escritura ou matrícula, tem que ser tudo bem explicado na declaração, na parte dos bens. E repetindo, acima de 30.639,90 no ano. Preciso entregar documentos mesmo eu fazendo aquela declaração simplificada, Cris? Precisa. Qual que é a diferença entre a simplificada e a completa? A simplificada, o contribuinte ele é beneficiado com de 20% de desconto já. Então é aquela declaração que a gente não precisa comprovar nada. Eu simplesmente tenho um desconto lá, o governo já entende que você já gastou com Unimed, que você já gastou com médico e tudo mais, então você não precisa declarar. A completa, você declara tudo. Então, assim, como o cliente chega pra gente, a gente nunca sabe quanto ele gastou. Então, é interessante, é importante a pessoa levar tudo, mesmo que faça a simplificada. Porque quando a gente vai declarar, Paula, no próprio programa já tem opção, qual a melhor opção. Mas se a gente não tiver os pagamentos em mão, a gente não vai saber. Entendeu? Se a completa é melhor ou a simplificada, tá bom?
bom? Cris, muito obrigada. E tem um alerta aí que vai ter alguma mudança, alguma coisa aí? Então, pode ser que mude alguma coisa ainda, alguma novidade, mas se tiver, a gente vai estar comunicando nas nossas redes sociais da Contabicon, então é só acompanhar por lá. Isso aí, muito obrigada, Cris. Obrigada, Paula. E agora eu sigo aqui com um recadinho lá da Paula da Guana. Hoje o consórcio ele é uma forma planejada para você adquirir aquele tão sonhado bem ou até mesmo fazer um aumento de patrimônio de uma forma econômica, planejada, com parcelas acessíveis e sabe aqueles juros que você paga do financiamento? No consórcio não tem, você paga apenas uma taxa administrativa muito baixa. Então assim, se você tem interesse em fazer um planejamento, em conquistar algo, entre em contato comigo e nós vamos montar um planejamento, vou te prestar uma consultoria dentro do que você deseja. Dentro do teu orçamento, né, das suas condições. Isso. E dá para fazer, né? Dá para fazer para investimento, Sim. para você ter aí, né, ao longo prazo, mas para você ter aí um patrimônio, né? Sim, sim. E até mesmo o consórcio, hoje, para quem não sabe, você consegue fazer, se você tem um financiamento imobiliário ou até mesmo automotor, você consegue utilizar o consórcio para quitação desse financiamento. Então você sai dos juros do financiamento, pega a taxa administrativa do consórcio que é baixa e diminui o tempo também do teu financiamento. Então, ó, se você viu que esse recadinho é para você ou alguém que você conhece, tá aí, já entre em contato com a Paula, marca aquele cafezinho e conversa que ela vai te ajudar a resolver, colocar aí em prática esse plano aí do seu investimento, do seu consórcio do futuro aí. Muito obrigada, Paula. Eu que agradeço. Eu vou para um comercial e já volto. Melhore seus resultados nas redes sociais. Marketing não é tudo igual. Com intencionalidade e estratégia, desvende o idioma do mundo digital e alcance seus objetivos. Idioma Digital, o marketing que fala a sua língua. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Presente em mais de 50 países. 1,4 milhão de piscinas já instaladas em todo o mundo. 80 mil piscinas instaladas por ano. Mais de 100 produtos no portfólio, além das piscinas. IG, uma referência mundial de qualidade. Voltamos para o nosso segundo bloco e olha só, tô aqui com o Dr. Paulo Gouveia para a gente tirar as dúvidas aí sobre, né, a parte de saúde, medicação, tudo de convênio. Então, o doutor tá aqui hoje, vai salvar a gente. Então, você é mãe, tá passando por algum problema aí com o seu convênio ou questão de medicação, fica aqui, ou entra lá nas páginas depois do doutor, que ele dá bastante dicas também. Vamos nos atualizar. Informação, né, conhecimento, né, doutor? Bom dia. Bom dia. Eu acho que quando a gente sabe dos nossos direitos, fica tudo mais fácil, né? Com certeza. Então vamos lá, doutor. O que fazer diante de uma negativa de tratamento médico ou medicamento pela operadora de plano de saúde? Sempre digo que muito importante, quando necessita de um tratamento médico, uma medicação, sempre fazer o pedido, realizar o pedido perante a operadora de plano de saúde, né? Às vezes, mesmo constando no contrato ou não constando no contrato aquele tipo de medicamento ou tratamento, é importante fazer o pedido, porque se o médico indicou aquele tratamento ou aquela medicação para o tratamento da doença, é importante que o médico, que todos saibam que o médico tem autonomia para isso. Então, sempre realiza o pedido. Caso a operadora negue esse tratamento ou a medicação, aí é importante procurar um advogado, especialista na área da saúde, para poder rever seus direitos. E quando, vamos falar aqui de uma criança autista ou uma criança que precisa de um tratamento aí especial, o número de sessões é limitado? Existe muito, essa dúvida é muito grande, né, perante toda a sociedade e em relação à limitação do tratamento para as pessoas com deficiência.
todo tratamento não pode ter um limite, principalmente quando o médico impõe o tipo de tratamento. Algumas operadoras limitam esse tratamento, sessões de fisioterapia, de fonoaudióloga, então não pode ter essa limitação. O que o médico solicita é o tratamento que tem que ser realizado no paciente. Porque também, né, quebra o tratamento, aí às vezes perde tanto que ganhou, aí tem que voltar, né? Existe uma ação que se a mãe lá não está conseguindo esse número de sessões, o que fazer, o que procurar? Exatamente. É muito importante, primeiro, o familiar, né, o beneficiário, solicitar ao plano. O plano negou, pode fazer uma reclamação, abrir um pedido perante a ANS, que é a agência reguladora. Caso não tenha esse pedido aceito, aí é onde a gente fala que tem que ser através da medida judicial, que o judiciário tem entendido que essa limitação é ilegal, então não pode, é indevida, não pode ter a negativa das sessões dos tratamentos. Doutor, agora eu vou fugir um pouco aqui do assunto, vamos outro assunto, mas que tem a mesma coisa. Tem o convênio médico. Comecei e tô lá no hospital, tive que fazer uma internação. Lá fiquei lá, não tive uma cama, né, um leito para ficar, fiquei mais de 30 horas esperando um atendimento. Isso é errado? Isso eu devo, né, a pessoa de casa passa por uma situação dessa, deve procurar ajuda? Sempre procurar ajuda, né? O que a gente sempre fala perante um hospital, um atendimento, é não ficar calado. Porque às vezes existe, sim, um mau atendimento, né? E também uma má prestação de serviço perante a própria operadora, o próprio hospital credenciado ou os próprios profissionais de saúde. Pode haver um erro ou então um mau atendimento? Pode, né? Então sempre a gente tem que solicitar ajuda, a gente tem que tentar procurar ali a administração do hospital e caso isso persista, aí sim que a gente tem que procurar as autoridades, né? Então, por fim, é onde a gente sempre fala, procurar os seus direitos. A medida judicial, é o que eu sempre digo, não é para de repente reaver algum tipo de benefício financeiro, mas para poder fazer com que aquela operadora, aquele hospital, aquele plano de saúde ou aquele profissional da saúde não venha repetir aquele erro que está fazendo. Então, caso tenha uma demora no atendimento, procure sim os direitos, procure sempre a administração do hospital, porque não pode deixar que o paciente, o ente querido ali, tenha um prejuízo na saúde. É isso aí, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. Tem uma pergunta que chegou também do WhatsApp, vou aproveitar rapidinho aqui e fazer para o doutor. Negativa de medicamento de alto custo. Não consegue o medicamento, tem como resolver também, né, doutor? Exatamente. A medicação, inclusive nós tivemos recentemente uma doença, né, de fibromialgia. O que a gente sempre fala? Foi solicitar o plano de saúde, o plano negou, falando que não está incorporado, que não está no contrato. O que a gente sempre fala? Cabe ao plano de saúde restringir ou limitar ali o tratamento à saúde, né? Qual o tipo de doença que a gente vai limitar ali para poder atender o paciente, mas não o tipo de tratamento. Então, se ele cobre o tipo de doença, não pode limitar o tratamento médico. Então, sim, tem que fazer um pedido judicial e geralmente na justiça tem sido concedido esse medicamento. Muito obrigada, doutor. Então vocês podem mandar aí as dúvidas que a gente vai estar passando aqui nos próximos meses aí, o doutor vai tirando para vocês, tá? Muito obrigada, doutor. E agora eu vou dar um recadinho lá da José Eventos. Oi, Paula. Hoje eu vim aqui dar um recado bem especial para vocês. Quem pensa que José Amaral Eventos é só comida, é só aperitivos, tá muito enganado. Nós temos uma coquetelaria completa. E o que significa isso completo? Com e sem álcool. Sabe por quê? Aniversário de 15 anos, a gente dá o show nos drinks sem álcool, à base de leite condensado, muitas frutas e o suco natural. É assim que a gente conquista toda a moçadinha. E para vocês, hoje aqui estou mostrando algo que a gente traz em todos os eventos. O que é isso? Sabor, energia e muito amor e carinho. José Amaral Eventos, seja numa tarde no seu happy hour, seja à noite no seu jantar e no café da manhã após aquela festa preparada do começo ao fim, ou só parte dela com a José Amaral Eventos.
Venha conhecer o maior grupo de networking do estado de São Paulo. Com mais de 500 filiados distribuídos em 25 cidades, a Passo Rede de Negócios é um ambiente ideal para expandir seu networking. Conecte-se, cresça, faça negócios. Na New Play, fabricamos playgrounds, academias ao ar livre e tudo para sua área de lazer com segurança, sustentabilidade e com qualidade. Transforme seu espaço. Fale com a gente. Olá, eu sou a Josi e realizo sonhos. Josi Amaral Eventos. Seja ele um evento corporativo, um aniversário, um casamento, Josi Amaral Eventos. Voltamos para o nosso terceiro bloco e estamos com estreia, gente, que delícia, né? Eu tô aqui com a Giovana Lissa. Bom dia! Bom dia! Ela é neuropsicopedagoga e neurocientista e ela vai passar aqui um tempo com a gente para explicar certinho, né? Essa parte aí da aprendizagem, né, Giovana? E você trouxe um assunto bem legal aqui hoje, que é os sinais de dificuldade de aprendizagem na criança, mas também tem no adulto, né? Com certeza. Tem tanto na criança quanto no adulto e a aprendizagem não é só escolar, né? Não é acadêmica. Quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de todos os processos que o nosso cérebro leva para aprender qualquer coisa, né? Então pode acontecer dificuldade de aprendizagem tanto em criança quanto em adultos. Porque o adulto às vezes aprende alguma coisa e fala assim, meu Deus, mas não saio do mesmo lugar. E isso é porque na infância não foi identificado com algum déficit? Ou não, Giovana? Nem sempre. Existe uma diferença muito grande em transtorno de aprendizagem e dificuldades de aprendizagem, né? Os déficits, geralmente, eles são mais identificados nos transtornos mesmo, mas tem pessoas que têm mesmo dificuldades de aprendizado, né? E que são dificuldades diárias, coisas do dia a dia que apresentam dificuldades. Essas dificuldades podem ser causadas até por ansiedade, formas de aprendizado, ou igual você falou, alguma dificuldade na infância que não conseguiu ser alcançada mesmo. Eu acho que pessoas de 40 a mais, assim, naquela época a gente não tinha tanto, e os pais não tinham tantas informações, sim, né? Sim. E às vezes algo passava aí, né? Como ajudar a pessoa a superar dificuldades de aprendizagem, Giovana? Essa é uma ótima pergunta, acho que é a que eu mais recebo. Quando a gente fala assim, como que a gente supera uma dificuldade, né? A gente precisa, né, pensar que toda dificuldade ela tem uma causa. Aí é onde entra o tema principal de hoje, né? A importância de avaliar. Porque como que a gente supera uma dificuldade de aprendizagem se a gente não entende o porquê está sendo causado? E quando a gente fala da dificuldade de aprender qualquer coisa, essas dificuldades elas podem ser por causa de atenção, por causa de memória, por causa de uma rigidez cognitiva muito grande, ou um ensino muito fraco lá na infância da criança, pode ser por diversas coisas. Mas se a gente não avaliar, não tem como a gente tratar. Então, eu falo que a avaliação ela é o ponto principal, porque quando a gente avalia, a gente consegue entender, por exemplo, essa pessoa ela tá com dificuldade para aprender, mas porque ela tá com uma falha aqui na atenção. Então, a gente consegue trabalhar essa atenção, ou ela, tem um déficit ali na memória, vamos ajustar, né? Mas assim, claro que em casa tem coisas que a gente consegue fazer para sanar essas dificuldades de aprendizagem, né? Que eu falo que é o que a gente repete muito. Mas as questões de atividade física é muito importante, de manter uma rotina diária, uma alimentação saudável, isso é muito importante para que a gente consiga ter uma vida sem muitas dificuldades mesmo. Entendi. E qual a diferença entre dificuldade e transtorno? Então, as dificuldades de aprendizagem, elas podem acontecer com qualquer pessoa por questões naturais mesmo.
Então, uma dificuldade de aprendizagem, ela pode ser por um ambiente familiar que tinha muitas brigas e por isso a pessoa cresceu ali com a cabeça mais cansada mesmo por estar no ambiente, né, muito cansativo, e aí isso pode causar dificuldades na aprendizagem, mas também pode ocorrer por questões naturais do dia a dia, vamos para a parte acadêmica, né? Uma base de ensino fraca, uma alfabetização fraca, e a pessoa vai ter dificuldades numa leitura lá na frente, né? E o transtorno, ele é genético e hereditário, então a pessoa nasce com ele. O transtorno, ele é algo muito mais específico, né? A pessoa nasce com aquele transtorno, ela tem dificuldades ao longo da vida, e a dificuldade não causa prejuízo só a ela, causa prejuízo também, por exemplo, uma criança, ela gera prejuízo para o contexto familiar, com os pais, na escola, né? A mesinha dela na escola vai ser desorganizada, né? Quando ela cresce, ela é uma pessoa que tem dificuldade em colocar prioridades. Então, as dificuldades é algo pontual que a gente consegue ajudar rapidamente. O transtorno é algo mais sério mesmo. Um trauma na infância deixa um adulto com dificuldade ou transtorno quando cresce? Os traumas, eles geram dificuldades, né? Só que as dificuldades causadas por um trauma, ela pode ser tão intensa que pode parecer sintomas de um transtorno. Mas o transtorno, ele tem que ser nascido. Ele tem que ser desde o neurodesenvolvimento mesmo. Entendi. Muito obrigada, Giovana. O Instagram da Giovana tá aí. Vai lá, segue, fica de olho aí no que ela posta e vai mandando as perguntas pra gente também, né, Giovana? Isso mesmo. Que aí ela vai respondendo aqui pra vocês as dúvidas de vocês aí de casa, viu? Muito obrigada. E agora eu vou chamar um recadinho da Imperatriz Construtora. Já que todo mundo pode realizar esse sonho, né? Então, dá a dica aí pro pessoal. Com certeza. A construção da sua casa própria, a aquisição do seu imóvel próprio, ele é possível independente da sua renda. Desde a Minha Casa Minha Vida até médio, alto padrão. Então, assim, vai lá, passa por vocês ali, vocês ajudam desde a hora que chega, eu quero comprar um terreno, eu já quero uma casa pronta, você dá toda a assessoria. Exatamente. Então, desde a concepção da ideia, de pensar como vai ser executado essa casa, entender a necessidade de cada família, o que ela precisa, se é uma casa pequena, uma casa grande, se essa casa precisa ter piscina, qual que é a necessidade real. Procuramos também ajudar a fazer a aprovação, escolher a localização desse imóvel. Eu não sei como começar a papelada. Vocês ajudam de toda a consultoria. Isso, a gente dá auxílio do início, realmente da concepção de adquirir, da ideia, do sonho, né, do sonho de ter o imóvel, até você estar mudando para essa casa. Que legal. Então a gente faz toda a parte burocrática, que é a elaboração de projetos arquitetônicos, hidrossanitários, projetos estruturais, aprovação junto à Caixa, junto à Prefeitura, toda a parte de INSS, para que a gente construa essa casa e entregamos ela prontinha. Então, não perca a oportunidade, entre em contato lá com a Jaqueline, com a equipe dela, vai lá tomar um café, bate aquele papo legal que ela vai te ajudar ali a colocar o seu sonho em prática. Muito obrigada, Jaque. Eu que agradeço, Paula. Obrigada, pessoal da Imperatriz. Olha só, o sonho de ter a casa própria, hein? Eu tô aqui com a Karina. Bom dia! Bom dia, Paula. Eu adoro quando a Karina vem, porque a gente conversa muito e sobre o mercado de trabalho, né, gente? Então, criem seus filhos, uma dica, criem seus filhos para serem pessoas que vão lá fazer uma entrevista, que encarem a vida, né? Pelo amor de Deus, gente, tem tanto emprego aí, mas falta o candidato para vaga, né? Então vamos criar pessoas fortes, né, Karina? Começando, né? Não é sobre o nosso assunto, mas já, né? Tá tendo tanto meme que a gente tá vendo aí na internet, então é bom reforçar. Vamos falar sobre a importância aí de estabelecer políticas de RH dentro do MEI. Perfeito. E tem como? Tem. E é justamente por isso, Paula, que eu acho que vem essa dificuldade de contratação, né? Não é porque as empresas são empresas de pequeno porte, que são MEIs, que de repente elas trabalham sozinhas e tem mais um funcionário, que não pode ter política de RH. É justamente ao contrário, precisa, né? Até porque uma empresa que é pequena e uma MEI, ela já começa a estruturação da gestão dela
como tem que ser, né? Já começa certo. De acordo com as políticas. E quais são essas políticas? E pode implementar sem precisar de uma estrutura complexa? Pode sim. As políticas, vamos lá, as políticas normais, né, assim, mais fáceis que as pequenas empresas e o MEI precisa ter primeiro ponto, que é o mais difícil, né, ter um processo de recrutamento e seleção, uma política de contratação adequada, né, cargos e salários adequados. Não é porque é um MEI ou porque é uma pequena empresa que não tem benefícios, né, isso é muito importante para a gente reter esses colaboradores, né? Às vezes a gente vê muitas empresas falando, não consigo contratar, mas está sendo atrativo? Eu estou tendo, né, benefícios para esses colaboradores? Porque a competitividade aí fora está grande, né? E tem poucos candidatos aí se movendo para essas vagas, né? Tem pouco, né? Tem pouco. Tem pouco. E outro ponto, outra política que é muito interessante e que não tem muito, é o TID, né? Que é o treinamento e desenvolvimento. Normalmente as empresas contratam e jogam a pessoa lá na função dela. E aí dá uma semana, 2 semanas, vou mandar embora. Mas não deu nem feedback, né? Não treinou a pessoa, enfim. Então, por isso que é necessário as políticas. Então, mesmo que a pessoa é um MEI, ela contratou, ela precisa dar um treinamento, ela precisa dar um suporte para que ela tenha um bom funcionário. E funciona contratar menor aprendiz para essa parte aí? Olha, Paula, na verdade, assim, o menor aprendiz, ele é antes do estagiário, né? Então, assim, dependendo da parte operacional, ele faz bem. Agora, se for já uma empresa que precisa de mais conhecimento, né? Aí ele vai até um certo ponto, né? Então, entendi. Como garantir essas políticas de RH sejam seguidas pelos colaboradores, mesmo em uma equipe pequena? Bom, primeiro que a gente tem que pensar que liderança é pelo exemplo. Então, não adianta ter política de RH, sendo que o dono da empresa não segue a política, né? Normalmente, os colaboradores que nos seguem é porque justamente o dono da empresa nos segue, né? Então, assim, é bonito, de repente, a gente vê lá na parede missão, visão e valores, mas aquilo é, de fato, né, praticado dentro da empresa. Alguém fez e deixou ali, né? Deixou ali. E, às vezes, não foi nem o dono da empresa, né? Então, não está de acordo realmente com a cultura organizacional dele. E o colaborador, ele precisa, aí que é o ponto, né? Quando a gente contrata, tem que ter o onboarding, né? Que a gente fala a integração desse colaborador na empresa, com as políticas, né? Com o ambiente, com regras de conduta, o que pode, o que não pode, porque assim ele já sabe que ele tem, não é, uma sequência de regras para seguir, né? Então, o onboard ali, a integração dessa pessoa chegando na empresa é o mais importante. Porque às vezes, para aquele papel, talvez a pessoa não desempenha tanto quanto uma outra, né? Porque a gente tem habilidades diferentes, né? Temos. E aí que a gente precisa, né? Pelo recrutamento e seleção bem estruturado, de novo, né? A gente volta um pouquinho sempre no primeiro programa, né? De contratação. O perfil adequado, com as habilidades adequadas para a função correta. É isso aí, adoro te ouvir, adoro conversar, adoro aprender. E você faz com que o pessoal de casa, mesmo que é o pequeno empreendedor lá, que ele cresça, que ele tenha aquela coisa, não preciso agora ter alguém, não. Mas eu não consigo agora contratar alguém para contratar. Não, então como que eu vou fazer? Olha só, olha as dicas da Karina aqui hoje. Treinamento, não adianta você... Contratar e deixar. Então, treinamento, feedback. Olha só, quantas dicas para você pegar. E se você já tem esse funcionário aí, que tal mudar a rota? Às vezes você está vendo que não está tendo tanta produtividade. Com as dicas da Karina você consegue mudar aí, né? E também você pode ter o treinamento da Karina. Olha que interessante. Tá aí o telefone. Entre em contato com ela e vai mandando suas perguntas também, que a gente vai passando tudo aqui para ela ir respondendo. Obrigada, Karina. Eu que agradeço, Paula. Eu quero agradecer aos nossos parceiros que são aqui com a gente todos os sábados. Muito
obrigada e eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a sua companhia. Vai lá agora, olha de novo, nosso programa vai estar lá no canal do YouTube, fica com a gente nas redes sociais, visite as redes sociais dos nossos especialistas, que são os melhores da região, que aí você vai aprender muito, ter muito conteúdo aí para você crescer, né? Então, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo sábado. Tchau, tchau. Fabricando Ideias. Oferecimento OMIE. Mais tempo para você, mais resultado para a sua empresa. IG, a sua piscina.